Ok. Nós vamos hoje, então, dar prosseguimento, né, às nossas discussões que nós iniciamos, né, sobretudo para discutir situações de violência, fascismo, a crise política internacional, a crise no Oriente Médio. E hoje nós vamos recorrer a uma pensadora que no século XX influenciou extremamente a filosofia, o direito, a ciência política, ao conseguir, né, de modo mais amplo, aquilo que talvez a filosofia ainda não havia conseguido. Hannah Arendt, que é a pensadora que nós vamos trabalhar na aula de hoje, fez uma análise exaustiva a respeito do totalitarismo, buscando compreender que espécie de mal estava por trás daquela situação. A aula de hoje, então, torna-se extremamente importante, porque as suas ideias a respeito da violência, do totalitarismo, nos ajudam a compreender o nonsense, né? A falta de sentido, a crueldade e, principalmente, a frieza com que os crimes de guerra, né? Os crimes de Estado também podemos pensar dessa maneira, são cometidos, mesmo como a gente está vendo agora, principalmente no século XXI, já com 2 décadas, e com tantos avanços em alguns aspectos humanitários, mas o risco, né, como Hannah Arendt vai demonstrar, vocês vão ver pela aula, ele está sempre presente. Então, vamos dar prosseguimento a esta esteira de discussões iniciada com a aula passada e também com a palestra da professora Irina, né? Então, nós vamos trabalhar o pensamento de Hannah Arendt, né? Mas, especificamente, quando ela se propõe a trabalhar o mal radical e a política, né? Ela vai se embrenhar aí numa tentativa de explorar melhor aquilo que Kant já tinha iniciado e depois Paul Ricoeur. Vai trabalhar o fenômeno totalitário, que é o escopo aí do seu trabalho, né? E com isso vai criar uma definição que tornou-se emblemática para entendermos a violência no seu extremo político comunitário, a violência na sua face mais perversa da humanidade. E então podemos assim prosseguir. Então, essa é Hannah Arendt, é uma pensadora, né, alemã de origem judia, foi aluna e também, né, digamos, teve um relacionamento amoroso com o filósofo existencialista Martin Heidegger, né, e acho que, né, comenta-se que o relacionamento teria diminuído porque Heidegger é conhecida posteriormente a sua relação com o nazismo, né? Ela foi presa muito rapidamente, assim, num evento muito curto pela Gestapo e conseguiu, né, escapar e emigrar, né, para os Estados Unidos juntamente com um grupo de intelectuais. Ela acabou, então, ali se fixando nos Estados Unidos, foi professora na Universidade de Chicago e também na New School for Social Research, lá em Nova York, mas deu uma grande contribuição, né? O seu trabalho, ele vai, não só suas aulas, né, seu pensamento, mas é um convite que o New York Times faz para ela, né, para cobrir o julgamento de Nuremberg, que faz nascer o livro do qual nós vamos trabalhar as ideias na aula de hoje. Para a gente se situar numa linha do tempo, a fim de que a gente tenha condições, eu vou fazendo apenas uma pequena interrupção, eu não sei se eu comecei a... estou gravando, né? Me deu uma preocupação aqui se eu estivesse gravando ou não essa aula. Mas para a gente se situar do ponto de vista histórico, uma vez que Hannah Arendt se propõe a discutir e analisar o fenômeno do totalitarismo, vamos entender aqui, né? A gente viu na aula passada um pouquinho, mas só recuperando aí um pouco das datas, né? A experiência totalitária, né? Ela é muito conhecida, né?
pelo fascismo e pelo nazismo, e também pelo stalinismo, né? O primeiro surgido na Itália, em 1919, vejam que são muito próximos. Um ano depois, Hitler, né? Na Alemanha, e Stalin, em 1929. E a partir desses três grandes eventos, a gente vai ter a ditadura de Salazar em Portugal, a ditadura de Franco na Espanha, né, em 36, e Kim Segundo-sung, né, não sei como pronuncia direito, em 1948 na Coreia do Norte, que é, de certa maneira, podemos pensar numa ditadura até os dias atuais. Mas outros regimes totalitários foram se sucedendo na África, na segunda metade do século XX, veio aqui para a América Latina, Brasil, Chile, Argentina, Guatemala, e vários países acabaram aderindo às experiências totalitárias, né? Hannah Arendt se propõe a estudar esses três grandes regimes totalitários, né? Principalmente, ela parte da sua própria relação, né? Ali com o nazismo. Então, vamos adentrar na teoria dela. Havia na filosofia uma tradição, uma tentativa de explicar o mal, né? Kant é o que talvez mais vai aproximar a filosofia para tentar entender por que existe mal no ser humano. Ele cria um problema com a teologia, porque a teologia parte daquela concepção de que o homem é bom, é criado por Deus. Mas Santo Agostinho não resolveu o problema quando dimensionou a questão do livre-arbítrio. Por que o ser humano criado por Deus faz coisas ruins, né? Santo Agostinho vai pelo livre-arbítrio para trabalhar isso. Mas é Kant, a partir do conceito de mal radical, que vai demonstrar que o ser humano, embora essencialmente bom, ele tem uma propensão para o mal. E essa propensão é racional, né? E radical, né? Racional porque envolve escolha, o ser humano escolhe agir a partir de outros exemplos, mas é radical porque está na raiz. E ao fazer isso, Kant arruma um problema muito grande com a teologia, porque Kant desmistifica essa ideia de que o ser humano seja apenas bom. O ser humano é essencialmente bom, mas ele é capaz de coisas terríveis. Só que, quando elabora esse conceito, Kant não dá conta de uma dimensão política, ele fica apenas numa dimensão da maldade feita por um ser humano. É aquele mal na esfera de uma pessoa, né? É alguém que mata, é alguém que explora, é alguém que chantageia, é alguém que violenta outro ser humano. Então, é sempre uma dimensão, claro, da maldade humana, mas que fica no aspecto de uma relação privada, né? Quando muito, uma maldade que é cometida contra mais de algumas pessoas. Mas Ricoeur vai seguir nessa esteira e vai dar ao conceito de mal radical uma dimensão política. Porque Ricoeur, ele vai perceber, né, historicamente, que existem duas instituições que elas têm a capacidade, pela possibilidade de adentrar a totalização da experiência cultural, a possibilidade, pelo discurso, de adentrar todas as esferas e ramificações da sociedade, Paul Ricoeur vai perceber que o Estado e a Igreja possuem a possibilidade de tornar o mal radical de um indivíduo numa abrangência política comunitária. Então, ele vai dizer que são essas duas instituições. Ao fazer essa afirmação, ele não está dizendo necessariamente que igreja e Estado eminentemente fazem mal. Ele está dizendo que podem fazer. E aí você tem que pensar nas ditaduras, e do ponto da igreja, você tem que pensar quando a igreja ela se colui com o Estado,
para legitimar violações de direitos humanos, ou a própria experiência da Inquisição é um grande exemplo, as chacinas entre protestantes, e vai por ali afora. Então, é essa questão do mal numa dimensão política. Então, o que acontece? Hannah Arendt conhecia esses dois pensadores bastante. Hannah Arendt conhecia Kant, conhecia Paul Ricoeur, e ela vai dizer o seguinte: a experiência totalitária do século XX, stalinismo, fascismo e nazismo, é uma experiência política que dá ao mal uma dimensão que a humanidade não havia conhecido ainda. Então, presta atenção no que ela está falando. Ela está dizendo que o totalitarismo traz para a humanidade uma perversidade que em toda a história da civilização humana não conhecia. Isso é muito grave. E ela vai dizer o seguinte: a filosofia não tem categorias suficientes para explicar isso. Ela conhecia o mal radical de Kant, ela conhecia o mal radical político comunitário de Paul Ricoeur, e ela vai dizer: esses conceitos não são suficientes para explicar o que esses totalitarismos trouxeram para a experiência humana em termos de maldade, de violação de direitos, o que quer que seja. Então, ela vai buscar analisar, né, e aí está a sua engenhosidade, né, conceitual, analítica. Ela vai analisar esses fenômenos totalitários. E ela vai descobrir algumas verdades. Ela vai fazer algumas descobertas. E aí é muito importante, eu vou pontuando, isso vai ser matéria de exercício que nós vamos fazer depois do recesso, né? Pelo amor de Deus, né? O professor já está assustando a gente, mas vai prestando atenção aí, porque os exercícios vão culminar, né? Quais são essas descobertas que Hannah Arendt te faz? Primeira delas, qual é o objetivo de todo sistema totalitário? Tá? Ela vai dizer que o objetivo, o que visa um sistema totalitário, qualquer que seja, né? Stalinismo, fascismo, nazismo, tornar os seres humanos supérfluos. Né? Aqui, tornar o ser humano supérfluo é algo como que você esvazia o ser humano da sua essência, da sua natureza jurídica, da sua natureza política, de tal maneira que, uma vez esvaziado o ser humano dessas essências, a diferença entre ele e um animal é nenhuma, porque você esvaziou o ser humano. Então, isso que ela quer dizer com tornar o ser humano supérfluo. Como que isso é produzido? Né? Outra descoberta. Como é que o sistema totalitário torna os seres humanos supérfluos? Por meio, né, desses dois aspectos aí no slide. Primeiro, anulando a individualidade e a espontaneidade. Então, vocês estão vendo na ilustração o fato, né, de que no nazismo as pessoas passaram a portar como se fossem insígnias, né? Algumas formas de caracterização. Então, se você fosse judeu, você andava, né, com essa badge, né? Você andava, eu esqueci a palavra direito, né? Você andava aí com essa etiqueta, digamos assim. Se fosse homossexual, etiqueta de homossexual. Se fosse doente mental, né? E por aí afora. Negros, doentes mentais, homossexuais, judeus, ciganos. E mais recentemente eu descobri seguidores das Testemunhas de Jeová. Esse procedimento, ele é extremamente perverso
porque o ser humano, ele traz consigo a sua individualidade, dentro da sua diversidade, mas ela precisa ser preservada. É o indivíduo que escolhe se apresentar desse modo à sociedade. E pensando isso lá naquela época, era um procedimento extremamente discriminatório, ao passo que também, ao você, de certa maneira, separar as pessoas em guetos, né? Separar as pessoas em campos de concentração, você só reforçava essa anulação da individualidade, né? E a espontaneidade é, sobretudo, no aspecto da violação da privacidade da pessoa. A gente tem, né, as informações de que as residências dos judeus eram invadidas, eram saqueados, né, suas obras de arte, os pertences roubados. Na Rússia, as residências de classe média alta, elas eram expropriadas para que outras pessoas fossem morar. E aqui no Brasil, né, eu vou fazer sempre ligações com a ditadura brasileira, eu acho que isso é muito importante. Tem gente aí dizendo ter saudade da ditadura, talvez não saiba o que tem ocorrido. Mas na ditadura brasileira, a anulação da espontaneidade estava justamente no fato de que as pessoas tiveram os seus direitos de ir e vir interrompidos. As pessoas não podiam se reunir à noite, não podiam conversar sobre política. Muitos alunos foram perseguidos, professores nas faculdades. No caso da individualidade, pessoas consideradas anarquistas ou de esquerda ou inimigos do Estado. Então, esses fatos também aconteceram aqui. E a segunda, e o segundo momento dessa questão de tornar o ser humano supérfluo ocorre com a destruição da pessoa jurídica. Aqui é aquela questão que a gente tem que sempre lembrar em todo totalitarismo, né, no nazismo. Aqueles atos cruéis praticados pelo Estado, que muitas das vezes a gente imagina como que a sociedade concordou com isso, eles foram todos positivados, né? Quando eu falo positivado, é uma expressão do direito. Eles se tornaram leis. Eles foram colocados leis primeiros, né? O Hitler não fazia uma coisa sem primeiro ir lá e tramitar aquela lei nos espaços legislativos alemão. Então, cada vez que ele fazia um procedimento, aquilo, primeiramente, tramitava no legislativo e se tornava lei. Aqui no Brasil não foi diferente, né? Os atos institucionais, 1, 2, 3, 4 e 5, removendo direitos, fechando o Congresso, tirando pessoas que foram eleitas pelo voto, eliminando as nossas liberdades. Todos eles tinham a aparência legal, né? Eram legais, mas não eram, obviamente, não eram éticos, né? E todos eles visavam, né, como Hannah Arendt aí nos ensina, destruir a nossa natureza jurídica. Porque você repare, o Estado, para cometer essas atrocidades, ele precisa primeiro esvaziar os nossos direitos, né? Ele precisa primeiro nos desessencializar. Ele precisa primeiro nos tirar toda a nossa autonomia. Daí que, na ditadura brasileira, uma aula dessa não aconteceria, né? Vocês seriam presos, eu seria preso, seríamos levados para o DOPS, e se algum de nossos parentes comparecesse, né, às delegacias com algum advogado, o delegado ia apenas rir na cara do seu parente e do delegado, dizendo: nós estamos em estádio de sítio. Para que você trouxe esse advogado aí? Né? Ou seja, você retira
a nossa cidadania jurídica. Tá ficando claro, pessoal? Bom, então, outra descoberta de Hannah Arendt extremamente preocupante, né? Ela vai dizer que todos esses perigos, né, de tornar o ser humano supérfluo, eles não desaparecem no momento em que o regime chega ao seu fim, né? E ela percebeu isso no momento em que o nazismo chegou ao seu fim, no momento que o fascismo... e é curioso ela falar isso, que o risco da ameaça totalitária, o risco de tornar o ser humano supérfluo não termina, porque é como se fosse engrenagens. Você retirou, o regime acaba, mas as engrenagens continuam funcionando. Isso é muito curioso no sistema totalitário. Ele é feito de tal forma, por meio de aparatos legais, né? As leis continuam, os aparatos burocráticos de Estado, que o seguinte, a ditadura acaba, mas não os seus efeitos, né? O regime caracterizado por uma série de violências, ele pode chegar ao fim no sentido de que aquele ditador foi deposto, né? Houve uma transição democrática, né? E aí é curioso, vamos dar exemplos, né? Lá na Alemanha, os aliados venceram, Hitler comete suicídio, mas algumas leis criadas no nazismo continuaram. Na extinta União Soviética, houve aquilo que se chamava na época de perestroika, né? Ou um processo de democratização da União Soviética. Mas muitos dos institutos criados, né, durante o totalitarismo russo, eles vão prosseguir. E eu acho que o grande exemplo aí é o próprio Putin, né? Mesmo modernamente, está no poder há tantos e tantos anos, e agora mostrando ao mundo a sua cara. Aquilo que alguns comentaristas já diziam, né? Muito se fala que na Rússia é um lugar onde a vida vale muito pouco. A vida tem muito pouco valor lá, né? A vida para os cidadãos russos. Agora, estamos vendo isso tentando se estender para fora, novamente, da Rússia. Aqui no Brasil, como é que a gente pode pensar essa parte da teoria de Hannah Arendt? A ditadura aqui dura 20 anos. Prometeu-se que seria rápida, né? Foi digamos, uma falácia, uma explicação para justificar o controle da ameaça comunista. Mas ela durou 20 anos, né? Foi um golpe dentro do golpe. E aí, quando, a partir da década de 80, começa para a transição, muitas leis continuaram vigendo, né? Muitas leis, muitos aparatos burocráticos. Você pode citar isso. As escolas continuaram muito tempo com aquela disciplina rígida, né? Aquele culto à bandeira, todos aqueles elementos de ordem. Mas, assim, aquele próprio programa, né? A Hora do Brasil, que existe até hoje, a proibição do ensino de filosofia e sociologia do ensino médio, que foi retirada em 64, não voltou em 82, 83, 84. Só voltou lá em 2004. Então, você tem vários exemplos, né? A relação com que a polícia militar lida para combater o crime tem inspiração nas táticas que foram criadas durante a ditadura militar, né? Isso, há pouco tempo atrás, um capitão da Polícia Militar nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, perdão, demonstrou, olha, a gente sai para a rua com a ideia de combater o inimigo.
sendo, na verdade, que a gente tem que ir para a rua é proteger o cidadão. Mas a ideia de combater o inimigo é uma herança da ditadura. A gente continua indo para a rua como se a população fosse o nosso inimigo, né? Ou seja, você vai vendo diversos exemplos dessa herança. Então, são instrumentos jurídicos, políticos, sociais e econômicos que o regime termina, mas eles continuam rodando. E ao continuar rodando, o que eles fazem? Eles continuam no processo de tornar os seres humanos supérfluos. Bom, agora, mas o ponto alto da teoria de Hannah Arendt, né, é justamente de onde ela tira o seu conceito de banalidade do mal. Eu disse para vocês que ela, morando em Nova York, foi convidada, né, pelo New York Times para cobrir o julgamento de Nuremberg, porque um carrasco nazista, né, Adolf Eichmann, tinha sido preso aqui perto de nós, na Argentina, né? Ele foi preso, a polícia judaica o prendeu. Outra pessoa que eles tentaram prender foi o médico Youssef Mengele, mas que conseguiu fugir, e fugiu justamente para Santos, né? Santos ou Ilhabela, agora eu não me recordo corretamente. E acabou morrendo aqui em Ilhabela, escondido, com uma falsa identidade. Mas Adolf Eichmann tinha sido preso, levado e estava para ser julgado no tribunal de Nuremberg. O New York Times convida Hannah Arendt para cobrir esse julgamento. Ela, então, aceita a tarefa e diz ela no livro que, ao voar para Nuremberg, ela imagina, né? Ela pensa qual seria a reação dela quando ela estivesse lá no tribunal, de frente para Adolf Eichmann. E por que ela dizia isso? Porque Adolf Eichmann tinha uma ficha criminal extremamente extensa. Extensa e extremamente perversa. E ela ficava imaginando qual seria a reação dela quando estivesse diante de Adolf Eichmann, porque ela pensaria: o indivíduo que fez essas coisas só pode ser um monstro, tá? Só pode ser alguém distante da natureza humana, não tem condição uma pessoa cometer todas essas atrocidades. E então, ela diz que quando chega o julgamento, ela tem uma enorme surpresa, né? Qual é a surpresa de Hannah Arendt? A surpresa dela, né, é o seguinte: ela imaginava que estaria diante de um indivíduo deformado pela maldade. Mas quando ela está lá no julgamento, o que ela vê? Um indivíduo de fala mansa, de modos extremamente polidos, de uma articulação do pensamento extremamente racional e de uma figura que ela ficou pensando: não é possível que esse homem, com essa fala mansa, com esse diálogo e esse discurso racional e esses gestos polidos, não é possível que esse homem tenha feito todas essas atrocidades. E aí, Quem vê então, cara, ela não vê vai... coração. Oi? Quem vê cara não vê coração. É por aí. Mais ou menos, isso mesmo, né? Então, ela vai dizer o seguinte: ela vai elaborar o conceito de figura banal. E o que ela... Qual é a grande descoberta dela? A banalidade é uma condição no ser humano criada pelo sistema totalitário. Então, relembrando, né, o sistema totalitário torna o ser humano supérfluos,
retira a individualidade, anula a espontaneidade, esvazia a natureza jurídica dos cidadãos, não morre quando termina o regime, né? E ele tem uma característica muito própria. O sistema totalitário, ele produz cidadãos que vão agir, né, de maneira burocrática, ou seja, são cidadãos extremamente e estrategicamente colocados dentro dos sistemas, e eles têm uma característica fundamental. Eles agem sem raciocinar na consequência de seus atos, né? Ela diz assim, eles cumprem ordens. E é talvez a resposta mais curiosa de todo nazista, né? Por que que você matou essas pessoas todas? Ah, eu estava cumprindo ordens. Era meu dever, né? De vez em quando a gente ouve isso, né? Era meu dever. Então, o sistema totalitário produz cidadãos que matam e deixam matar. Eles agem sem pensar. Então, fazendo um paralelo com a ditadura aqui no Brasil, e eu acho que talvez a gente possa fazer uma relação com o presente, mas na ditadura brasileira, os torturadores, né, que de vez em quando alguém aí quer homenageá-los, eram pessoas, alguns até religiosos, chefes de família, pessoas assim, com uma vida na comunidade razoável. Pessoas assim, quando você olha, não são... A gente costuma falar, é um criminoso. E aí está a genialidade de Hannah Arendt. Não necessariamente o cara ser um criminoso, né? Não é essa a natureza. A figura banal não é aquele indivíduo igual lá o traficante, né? Embora a gente tenha aqui no Brasil um fenômeno novo que são os milicianos, né? Os milicianos. Mas o que a gente tem que entender da teoria é que é um sistema. E esse sistema age burocrática, estatal, legal e também ideologicamente. Ele produz nas pessoas uma... Não vou usar a expressão lavagem cerebral, porque não é isso, não, mas ele produz nas pessoas um raciocínio de agir de acordo com aquilo que estão recebendo ordens. Porque Hannah Arendt dizia, Adolf Eichmann era um monstro? Não. Adolf Eichmann era a personificação do mal? O Satanás? Não, nada disso. Adolf Eichmann era aí como essas pessoas que se envolvem com o tráfico? Não. Pelo contrário, era um indivíduo com família, um indivíduo polido. Ela diz o seguinte, Adolf Eichmann tornou-se uma figura banal, né? Ele deixou-se banalizar por um sistema ideológico totalitário. O que que isso significa? Você vai se banalizando, você vai concordando com um sistema, e aí a relação com o presente que eu acho que a gente pode fazer é essa coisa, né? A gente começa a concordar, talvez até por afinidade ideológica. Bandido bom é bandido morto. Sou favorável à pena de morte. É isso mesmo, tem que armar o cidadão. Você vai aceitando essas teses, você vai concordando com elas, você vai achando isso, né? Até você se banalizar. E eu acho que para as meninas, né? Eu acho que um grande exemplo
a gente vai sair da violência, digamos aqui, nesse caso, a violência prática, para entrar noutra forma de violência. Vocês estão vendo uma outra face dessa banalização que está acontecendo, né? A Comissão de Ética votou pela cassação daquele vereador lá de São Paulo hoje. Não sei se vocês acompanharam, né? Acho que Arthur Duval. O sujeito foi à Ucrânia, não sei o que foi fazer lá, e postou um vídeo nas redes sociais dizendo que as ucranianas eram fáceis porque eram mulheres pobres. E aí você tem também um outro vereador no Rio de Janeiro envolvido com assédio, estupro, violência contra adolescentes, contra os próprios assessores. Quando você olha esses indivíduos, e às vezes quando eles são agora interpelados no âmbito do processo que estão sofrendo, né? E muitas das vezes eles costumam dizer, não, mas espera aí, eu não sou machista, ou eu não sou essa pessoa. A própria pessoa costuma... A explicação da pessoa tem muito a ver com essa banalização. Eu não me recordo aqui de alguém ter utilizado a teoria de Hannah Arendt para ligá-la com o aspecto da violência de gênero, né? Com relação ao patriarcado. Mas eu acho que a gente pode, né, caminhar nessa esteira, porque a gente verifica que, né, algum dessas violências que se tem, né, a violência contra negros, contra minorias e a própria violência contra a mulher, que estão sendo muito característicos nesses últimos tempos. Então, quando você olha para Arthur Duval, e quando você olha lá, eu esqueci o nome, acho que é Gabriel, do vereador fluminense, né, lá do Rio de Janeiro, você se pergunta, esses caras são monstros, né? Esses caras são machistas? Bom, muitas das vezes eles não se deram conta de que foram se banalizando ao concordar com uma agenda, né? Ao começar. E aí a gente tem visto muito hoje no nosso dia, o sujeito começa ali no Facebook, bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido... Quando pensa que não, o sujeito está defendendo pena de morte, está defendendo tortura, está defendendo uma série de coisas, está concordando com violação de direitos humanos contra negros, minorias, índios, homossexuais, travestis, e vai por aí afora. Isso é a banalidade. Está ficando claro para vocês? Que é a banalidade? É uma característica de pessoas que começam a perder essa essência de sua condição humana para cumprir ordens ou reproduzir, vamos colocar dessa maneira, né? Reproduzir posturas totalitárias, posturas que agridem a dignidade da vida humana de outras pessoas. Então, isso tem muito claro no nosso presente. Isso aconteceu muito na ditadura. A gente teve na ditadura pessoas que denunciavam umas às outras, membros de igreja, né? Eu sou protestante, eu tenho informação de pesquisas que eram feitas na época, que membros de igrejas evangélicas denunciando jovens, né? Você já imaginou um pastor que deveria te dar atendimento, acolhimento, ele denunciar você para os órgãos de repressão estatal? É o que você teve lá na Alemanha, né? Padres fazendo parte do movimento nazista. Tá? Então, eu espero que vocês estejam compreendendo. Hannah Arendt vai refinando
O sistema totalitário produz um tipo de cidadão burocrático que cumpre ordem, ele age sem pensar. É uma figura banal, ele não é um monstro, ele se banaliza. E aí ela vai mais longe, que é muito curioso da teoria dela. Ela diz o seguinte: Adolf Eichmann era banal porque matava e deixava matar. Aí ela continua: a sociedade alemã era banal porque matava e deixava matar. Aí ela começa a explicar o fato de por que a sociedade alemã não reagiu, que é o que a gente pergunta, né? Por que a sociedade foi aceitando? Curiosamente, a gente tem movimentos muito fortes hoje lá na Rússia de pessoas que são contrários ao governo de Putin e a sua guerra contra a Ucrânia. Tinha na Alemanha? Tinha, mas foram reprimidos, muito reprimidos. Mas a pergunta é, por que a sociedade não reagiu? Por que a sociedade, de repente, começou a concordar com judeus sendo expulsos de suas casas, suas riquezas roubadas, levados para os campos de concentração e dizimados? Então, ela dizia, os alemães eram banais porque matavam e deixavam matar. Mas aí entra um fato muito curioso de Hannah Arendt. E ela é muito criticada por isso. Ela vai dizer, os judeus também são banais porque deixaram matar. O que ela quer dizer com isso, né? E ela foi extremamente criticada na época, e às vezes é até hoje. Ela disse, os judeus ricos que conseguiram emigrar e foram para os demais países, né, da Europa, quando eles chegaram nesses países, em vez deles denunciarem o que estava acontecendo na Alemanha, eles se calaram para não prejudicar seus negócios, suas relações naquele novo país. Então ela diz, os judeus também foram banais. E, a partir daí, ela amplia essa ideia de figura banal. Figura banal, o ser humano se banaliza toda vez que ele perde a sua capacidade, o seu agir político. Então, você pode, né, aqui no Brasil, concordar com um regime totalitário ou com uma inspiração totalitária. Você pode concordar com políticos que desviam recursos da saúde, da educação. Então, se a gente vota, se a gente reconduz um político para um cargo público, sabendo que ele desviou dinheiro, sabendo que a atitude dele provocou a morte de pessoas, a gente está se banalizando, porque a gente está deixando matar. Se a gente pode se banalizar também no sentido de que a gente se acostuma com a violência. Então é claro que a gente está muito chocado com o que acontece, com o que está acontecendo na Ucrânia. A gente pode ficar chocado com lá os atentados terroristas, como lá no metrô de Nova York, os que aconteceram na França, um massacre em algumas escolas, às vezes até algum aqui, mas todos os dias morrem brasileiros vítimas de arma de fogo. A ordem de 50 a 60 mil por ano. E a gente naturaliza isso. Inclusive, a gente concorda com o governo que está mais interessado em aumentar o porte de armas. Você tem aí estatutos, né, que estão propondo que uma pessoa possa ter porte de 10, 12, 15, 16 armas de fogo. E uma quantidade que eu nem sei dizer aqui de munição. Né? Então, assim, isso é uma banalidade. Tá, você quer andar armado?
Pode-se discutir isso, pode-se ampliar, pode-se favorecer o acesso a pessoas, atiradores, tudo bem. Mas um cidadão portar 16 armas me parece meio banal. E nós estamos aceitando isso. Então você tem a violência contra a mulher, o feminicídio, você tem a violência contra homossexuais, você tem a exploração infantil, sexual. Quando a gente perde essa capacidade de agir política, quando a gente deixa matar, nós estamos nos tornando figuras banais. Eu me lembro aqui, Martin Luther King, né, o pastor Martin Luther King, uma referência pela luta pelos direitos civis da comunidade negra norte-americana, ele tinha uma frase muito, que eu acho que se encaixa muito aqui, que era mais ou menos o seguinte, ele dizia, eu não temo o barulho que é feito pelas pessoas violentas, pelas pessoas que agridem e matam pessoas negras. Eu me preocupo com o silêncio das pessoas de bem. Então, o que ele coloca? É natural esperar das pessoas racistas que elas se levantem para promover sua violência. O que é não natural é a inércia, o silêncio, o não engajamento, o indivíduo não ter uma atitude política quando ele não concorda com aquilo. Então, Hannah Arendt recupera um pouquinho essa questão do nosso agir político. Visto dessa maneira, a questão da banalidade do mal é uma condição nossa. Nós podemos nos enxergar como figuras banais. Porque, assim, não é o fato de você concordar com esse ou com aquele governo. Mas, no caso brasileiro, nós temos uma longa tradição de uma sociedade violenta. Seja ela debaixo do regime totalitário, seja ela nos períodos de democracia. Então, a gente tem uma relação muito complexa com a violência. Né? Mata-se muitas pessoas no trânsito, mata-se muitas pessoas por arma de fogo no Brasil, matam-se muitas mulheres, ocorrem muitos estupros, ocorre violência contra crianças e adolescentes, contra indígenas, e muitas das vezes, né, a atitude do brasileiro, de todos nós, é uma atitude banal. A gente continua reproduzindo, elegendo, e o fato de termos, né, vamos pensar aí, um legislativo, né, um fato da gente ter um Senado em que 1/3 é réu, dá muito conta de como que nós podemos ser banais. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar para vocês aí, já que estamos aí às vésperas, né, de um recesso, um complemento prazeroso para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre fascismo, sobre a teoria de Hannah Arendt, mas de 2 obras cinematográficas, né? Talvez vocês já tenham assistido o filme A Onda, que é um filme baseado num experimento, em fato real, de como que a ideologia totalitária ela se multiplica e as pessoas abraçam ela com muita força. Vale a pena assistir. E o filme Eleitor é um romance muito ambientado nessa questão da banalidade que Hannah Arendt coloca. Não vou dar spoiler, não, mas o comportamento, né, no tribunal dos soldados, das soldados que tinham o compromisso de guardar prisioneiras judias, as respostas é claramente a teoria de Hannah Arendt, né?
a banalidade. O indivíduo questionado pelo juiz, por que você fez isso? Né? Por que você fez essa atrocidade? E a pessoa responde, era meu dever, eu estava cumprindo ordens. Então fica aí essas duas dicas, né? O leitor e a onda para vocês. E aí eu coloco aí à disposição dúvidas, perguntas. Alguém conhecia a teoria de Hannah Arendt? Eu não, nunca ouvi, não. O que vocês acham dessa teoria, não só para a gente pensar o conflito Rússia-Ucrânia, mas talvez até alguns aspectos da nossa sociedade hoje? Faz todo sentido. Quando você pega uns marginal no estádio, por exemplo, que